vamos falar de fé, uma fé vitoriosa. Deixa eu botar meu óculos, senão eu não enxergo, amém? Louvado seja Deus. No capítulo 11 de Hebreus, descreve a relação de homens e mulheres que foram destacados por Deus pela sua fé, né? Que foram alcançadas através das suas vitórias. Mulheres e homens comuns, como eu e você. Pecadores, cheios de defeitos, mas que alcançaram em Deus, através da sua fé, um nível tão alto de estarem relacionados em Hebreus 11, sobre homens e mulheres que tiveram fé, uma fé vitoriosa. No versículo 1, existe a definição de fé. Amém? Eu não vou mandar você se colocar de pé ainda, porque eu estou na introdução. Amém? E dentro dessa definição de fé, que está lá relatado em Hebreus, capítulo 11, nós temos duas vertentes, ou seja, duas esferas. A primeira, eu desejo, mas eu ainda não possuo. Você está entendendo? Na segunda esfera, das coisas que não se veem, a minha visão física produz uma convicção quanto às coisas visíveis. A minha visão física produz, eu consigo ver as coisas visíveis. Amém? Mas a minha fé vai me habilitar a ver as coisas invisíveis. A minha fé me habilita a ver coisas que os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Amém? Você conseguiu entender a definição de fé? Amém ou não amém? Então vamos abrir lá. Você pode se colocar de pé. Aplauda o Senhor pela palavra dele. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos repetir esse versículo 6, que diz assim, olha, a igreja pode repetir em voz bem alta, igreja. De fato, aleluia. Então, se eu creio que Deus existe, é porque eu tenho fé. Amém? Porque se eu não tiver fé, não tem como eu agradar o Criador. A própria palavra de fato, sem fé é impossível você agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, nós podemos depois ler todo esse capítulo 11, que vai falar de todos os homens da fé, de Abraão, Moisés, Raabe, e aí vai falando, o apóstolo Paulo vai falando. Eu vou aqui ficar no versículo
Amém. Onde eu vou falar de uma mulher que, assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu disse assim, Senhor, nunca tinha me atentado para ela, assim, Raabe, amém? Raabe. A nossa visão física, querido, pode sentar. Desculpa. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença, pedindo a ti, Senhor, que o Senhor venha me cobrir com a tua unção, que o Senhor venha derramar sobre a minha vida, Senhor, a tua glória. Senhor, que não seja eu que venha falar para a tua igreja, mas que seja o teu Espírito Santo a falar para os teus filhos. Senhor, toma essa igreja nas tuas mãos, toma todos os corações, toma a mente do teu povo, e seja repreendido todo espírito contrário, todo espírito que venha a interferir no entendimento da tua palavra. Nós repreendemos agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra, amém? Bom, a nossa visão física, ela produz convicção e definição quanto às coisas visíveis. A fé nos habilita às coisas invisíveis. Um dos fatores importantes que temos que ficar atento é o quê? É o fator da confiança. Quando eu confio naquilo que Deus me prometeu, naquilo que Ele estabeleceu, assim como Ele disse, olha Josué, Moisés morreu, mas aquilo que eu prometi a Moisés vai se cumprir através da sua vida. Então ali Josué, ele confiou naquilo que o Senhor disse para ele. E o Senhor disse algumas ordenanças ali para Josué, olha Josué, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, você tem que ser corajoso. Você, Josué, tem que se esforçar. Você tem que meditar nessa lei de dia e de noite. Josué, você não pode se desviar nem para a direita e você não pode se desviar nem para a esquerda. Querido, ali demonstra que a confiança de Josué em Deus e a fé vitoriosa que ele tinha dentro dele. Porque ele poderia dizer, olha, Moisés morreu e não se cumpriu, agora vai se cumprir em mim. Mas Josué pegou aquela promessa de Deus para a sua vida. E teve uma fé que ele realmente, de Deus, ele recebeu aquilo que foi estabelecido. Amém? Então, quando nós temos a confiança naquilo que Deus nos promete, quando nós temos a confiança naquilo que Deus nos prometeu, prometeu aos nossos pais, prometeu aos nossos filhos, prometeu à nossa descendência, nós colocamos a nossa fé em ação. Amém? Porque eu não estou vendo, mas eu trago à existência aquilo que Deus me prometeu. Porque o que Ele me prometeu são coisas vindouras. Amém? Glória a Deus. Ter fé é ter convicção sobre algo que eu não vejo. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:7, devemos andar por fé e não por vistas. Por que eu não posso andar por vistas e eu tenho que andar por fé? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus invisível. O Deus que eu sirvo é um Deus todo-poderoso, soberano, dono de todas as coisas. Mas os meus olhos visíveis não podem vê-lo. Mas quando eu coloco a minha fé em ação, quando eu começo a sentir a presença do Pai, amém? Começa a trazer existência, Deus sobre a minha vida. Eu estou colocando a minha fé em ação. Porque você crê naquilo que você não está vendo, não está tocando, isso é fé. Amém? Isso é você confiar. Isso é você saber que acima de você existe um Deus soberano. Que acima de você existe um Deus sabedor de todas as coisas. Que antes de você pensar ou falar, Ele já sabe de tudo ao teu respeito. Amém? Glória a Deus. A fé nunca se baseia no que vemos, mas na certeza de que Deus irá cumprir o que prometeu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já lemos lá
em Hebreus 11:6. Amém? E agora aqui eu saio da minha introdução. Não é uma pregação extensa. Fique tranquilo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir lá em Josué, no capítulo 2. Amém? Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Queridos, essa mulher, ela era o quê? Uma prostituta. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ele ter com eles ao eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Queridos, essa mulher, ela morava em Jericó, em cima dos muros. A casa dela era em cima dos muros, na muralha de Jericó. Um muro muito forte, né? Eu estudei um pouco, mas eu não anotei aqui quantos metros ele tem de comprimento, de largura, de espessura. Eu sei que era uma muralha muito grande. Para ter uma casa estabelecida em cima dele, era muito grande essa muralha. E essa mulher, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela já tinha ouvido falar de um Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo do Egito passar. Ela já tinha ouvido falar de um Deus que destruiu Og e destruiu Seom. Então, ela já estava atenta e no seu coração já pulsionava uma fé. Amém? Porque ela só de ouvir falar, ela não chegou a ver, ela não chegou a estar junto, ela não chegou a trazer a ela, mas ela só em ouvir falar os milagres de que Deus fez através de Moisés, para que aquele mar se abrisse. Todos nós conhecemos essa história linda de Moisés. Amém? Então, ela já tinha ouvido falar desse Deus. E olha que coisa linda, quando Deus, Ele tem algo na vida de uma pessoa, Ele não quer ver a sua classe social, Ele não quer ver se essa pessoa está errada, se essa pessoa está certa. Quando Deus, Ele quer salvar, Ele salva. Amém? Porque Deus, Ele não olhou para aquela mulher como aquela sociedade, como aquele povo ali estava olhando, como uma meretriz, como uma prostituta, como uma mulher que recebia homens na sua casa. Amém?
E ali, quando ela fala assim, porque eu já tenho ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, olha o que essa mulher falou. Olha o que essa mulher falou, queridos. No versículo 11, ela diz assim: vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Aleluias. Ela só ouviu falar, mas ela já sabia que aquele Deus era todo poderoso e ela apenas queria uma oportunidade de uma mudança na sua vida. Ela executar a sua fé, uma fé vitoriosa que iria tirar aquela mulher de um estado de prostituta para levar ela num estado de princesa. Aleluia. Uma mulher que através dela, o nome dela está lá na genealogia de Jesus Cristo. Aleluias. Porque Deus, Ele não olha se eu estou suja, se eu estou fedendo. Deus, Ele me olha com um olhar lá na frente. Aquela mulher prostituta, ela vai estar na árvore genealógica de Jesus. Ela vai estar lá em Mateus 1:5, onde está registrado que ela casou com um príncipe. O nome dele, aleluias. Louvado seja Deus. Salmão. E essa mulher tem um filho chamado Boaz. E ali começa, e Boaz casa com Ruth, e está lá registrado em Mateus capítulo 1, versículo 5. Aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade de dizer assim, olha, eu conheço esse Deus, eu ouvi falar dele. Não foi ele que secou o mar, fez vocês passarem, e vocês passaram e o mar se abriu. Eu conheço, eu ouvi falar, eu sei que ele é Deus lá do céu, e sei que também ele é Deus da terra. Aleluias! Isso é uma fé vitoriosa, porque nem daquele povo ela era. Aleluias! Ela era de uma cidade, querida, idólatra. Aquela mulher fazia coisas que não agradavam os princípios de Deus. Mas aquela mulher, ela sabia que o dia dela ia chegar. Aleluias! Ela sabia que o dia de vergonha dela, querido, ia se transformar em dia de glória, em dia de vitória. Então ela estava com aquela fé vitoriosa dentro dela. Amém? E agora, pois jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, versículo 12, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, como também a dos meus irmãos, das minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa, contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a sua família. Qualquer que sair para fora da porta da casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes. Mas
nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Mais uma atitude de fé. Por quê? Houve ali uma conversa entre eles, ela disse assim, olha, eu salvei vocês, salva mim, salva a minha família. E eles falaram assim, não, tudo bem, nós vamos salvar. Você pega um cordão escarlate, que seria um cordão vermelho, você coloca, joga ele assim pela janela, que nós iremos, e coloque toda a sua família. Então, o que ela fez? Ela fez tudo isso, queridos. Quando eu começo a entender que essa mulher teve essa atitude de fé, e ela confiou na palavra daqueles 2 espias, porque ela poderia também ficar um pouco cabreira, mas ela tinha tanta fé, tanta convicção, que ela ia ser salva, que o Deus de Israel enviou aqueles 2 homens, porque eu creio que Deus, aqueles 2 homens ali foram enviados por Deus, porque ele queria salvar Raabe e toda a sua família. Amém? E ela abraçou essa oportunidade. E quando ela joga aquele cordão, trazendo, queridos, para os nossos dias, o sangue de Jesus Cristo. Aquele cordão, ele representa o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Hoje, eu e você temos que ter a fé, temos que ter convicção que o sangue de Jesus Cristo está sobre a nossa vida. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E que quando o diabo ele olha para nós, ele vê o sangue de Cristo derramado do alto da cabeça à planta dos pés. Amém? Porque quando aqueles homens olharam e viram aquele cordão, eles sabiam que ali não podia ser destruído. Porque ali estava Raabe. Amém? Quando o diabo ele olha para mim e para você, e ele vê o sangue de Cristo, ele sabe que não pode nos destruir. Aleluia. Porque o que tem sobre a nossa vida é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O que tem sobre a nossa vida é o sangue do Cordeiro. Aleluia. Aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Amém? E a salvação chegou na casa daquela mulher. E quando aquela mulher foi alcançada, eu aprendo aqui nesse ponto que o Senhor, a salvação não veio só para ela. Veio para toda a sua casa. Porque ela se preocupou, olha, tem o meu pai, olha, e eles não moravam com ela não. Porque pelo que eu entendo, ela foi buscar, ó, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, tenho os meus irmãos, salva a minha família. E ele falou assim, olha, todos que estiveram dentro da tua casa serão salvos. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo para você? Você é responsável pela salvação da tua casa. Você é responsável de chegar até Deus. Deus, o sangue que está sobre a minha vida tem que estar sobre a minha casa, Senhor. Sobre a minha família, sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre o meu irmão, sobre aquele que é viciado, sobre o meu marido que bebe, sobre a minha mãe que se prostitui. Tem que estar sobre a vida dela, porque eu creio num Deus que diz assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluias. Vamos lá agora no capítulo 6 de Josué. Louvado seja Deus. Aleluias. Versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá quem? Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa. Querido, você não pode aceitar Satanás destruir a tua família. Porque o Senhor diz, olha, você será salvo, e todos que estão na tua casa.
Aleluias. Louvado seja Deus. A prostituta e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não os tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subia à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente a fio de espada, tanto homem como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois e ovelhas. E aí eu fico pensando, como aquela mulher, ela deveria de ficar lá da janela dela vendo, né? Meu Deus, será que é agora? E aí? Aí ela vê os sacerdotes tocando as buzinas, e ela vê aquele povo rodeando aquelas muralhas, e ela deve ficar, é agora, é agora, é agora. E aí, eu me pergunto assim, meu Deus, como é que pode? A casa daquela mulher, ela estava estabelecida em cima das muralhas, amém? Toda aquela muralha foi destruída, menos a parte da casa de Raabe. Olha que Deus lindo, olha que Deus tremendo, olha o que Ele faz para te abençoar, olha o que Ele faz para te dar vida, olha o que Ele faz com você para te alcançar a salvação, para que a salvação dele venha te alcançar. Queridos, ali tinha que ser destruído tudo ali, era um muro só que a parte da casa de Raabe, o Senhor preservou, amém? Porque Ele é Deus, que Ele cumpre o que Ele diz. E se Deus te prometeu algo, creia que Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E quando Ele diz assim, olha, eu estabeleci com você o meu concerto, saiba que foi estabelecido mesmo. Quando Ele diz, olha, você vai herdar a terra, saiba que você vai herdar mesmo. Quando Ele diz, olha, eu fui para o Pai, mas eu fui preparar lugar para vocês, saiba que Ele foi preparar mesmo. Quando Ele diz assim, olha, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, e tu não serás atingido. Creia que 1000 vai cair ao teu lado, creia que 1000 vai cair do outro lado, da tua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que tudo que está escrito nessa palavra, querido, você quer ter uma fé vitoriosa? Se aproxima dEle. Você quer ter uma fé vitoriosa? Medita nessa lei de dia e de noite. Porque quanto mais eu me aproximar da pastora Nelsa, mais eu vou saber dos seus segredos. Porque eu vou ter uma confiança nela e ela vai ter uma confiança em mim. Amém? Então, quanto mais eu me aproximo do meu Deus, quanto mais eu busco na sua palavra, busco refúgio, busco fortaleza, busco na sua palavra, mais eu fico íntimo do Pai. Amém? Aquele que se achega a Ele, Ele também se achegará a vós. Então, o segredo de uma fé vitoriosa é eu não andar por vistas. Eu não posso andar por vistas. Eu tenho que ter uma visão de fé. Eu tenho que olhar onde ninguém está vendo. Amém? Vamos lá em Tiago 2:25. Quem achou pode ler, por favor. Lê em voz alta, para ganharmos tempo. Amém. Nós temos também que ter fé e ter ação. Amém? Porque uma fé sem obras, ela é morta.
Uma fé sem ação. Tiago 2, 25. Vou repetir aqui. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Porque olha aqui, o que adiantava ela ter toda a fé daquele jeito, né? Porque ela tinha. Ela sabia do que Deus tinha feito, ela ouviu, né? Os rumores, eu imagino ali o pessoal falando, meu Deus, olha o que aconteceu. O povo do Egito estava vindo, e aí o homem, com o nome de Moisés, tocou lá com o cajado, o mar se abriu, o povo passou. É mesmo? Caramba, que Deus é esse, hein? É Deus mesmo? Que Deus é esse? De qual povo? Eu imagino a conversa ali dos vizinhos. Então ela ouviu, né? Mas se ela não tivesse tido a ação de pegar aqueles 2 espias e colocar dentro da casa dela, ela não teria sido alcançada por Deus como ela foi. Porque ela teve a fé, mas ela tinha que ter a ação. Então eu tenho uma fé que segunda-feira, tudo começa na segunda. Eu tenho uma fé que eu vou arrumar um emprego, vou ganhar 5 mil reais. Eu tenho essa fé. E aí, o que acontece? Eu tenho uma fé tremenda, mas eu acordo 10 horas da manhã. E aí? Você acha que eu vou concorrer com aquele que chegou lá cedinho, enfrentou uma fila, deixou o seu currículo só porque eu tenho uma fé? Então, eu quero te dizer nessa noite que a sua fé, elas tem que estar movida também de uma ação. Amém? Porque a fé sem obras, ela é morta. Aleluia. Raabe, ela vivia em Jericó. Já tinha ouvido falar do Deus de Israel. A lista dos heróis da fé, continua com você. Amém? Quando Deus, ele abrir lá o livro da vida, vai estar o meu nome e o seu. Amém? E você pode estar ali como um herói da fé. Né? Deus pode registrar você ali como uma heroína, como um herói da fé. Daquele tempo. Aleluias. Olha o que acontece com essa mulher, a transformação da vida dela, de Raabe. Raabe, uma prostituta, teve a sua fé em ação, uma fé vitoriosa. E daquele tempo em diante, Raabe começou a habitar com os israelitas. Casou com um homem da tribo de Judá, eu já tinha falado isso antes no início, chamado Salmão. E teve um filho chamado Boaz. Raabe, então, entra para a genealogia de Jesus, onde está escrito lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5. A fé dessa mulher mudou totalmente a sua história. Salvou a sua família, tirou ela de um estado de prostituição e levou ela para um estado de princesa, de uma mulher de príncipe. Quando Raabe confessou o poder de Deus, dizendo, olha, Deus, eu sei que Deus é o Deus do céu e o Deus da terra. Quando ela fala isso, ela está automaticamente confessando com seus lábios o poder de Deus. Amém ou não amém? Amém. Aleluias. Ela foi marcada, né? É o sinal. Ela foi marcada no sinal como garantia. Você também foi marcada com um sinal. Amém? Como garantia. Quando olham para você e dizem para você assim, tu é crente? No seu trabalho já falaram para você? Tu é Bíblia, né? Já falaram? Tu é crente, né? Ih, lá vem o crente. Já falaram, César, para você? Lá vem o irmão. Lá vem o Bíblia. Queridos, você tem um sinal. Quando as pessoas olham para você, vê algo diferente. Vê o sangue de Cristo sobre a sua vida. Amém? Raabe, de prostituta, ela virou ancestral do Messias. A fé dessa mulher veio por ela ouvir os feitos do Senhor, quando tirou o seu povo do Egito. Deus honrou essa mulher poderosamente. Amém? Por uma atitude dela, uma atitude de fé, uma atitude de uma fé ousada, uma fé vitoriosa. Tirou ela de um estado de calamidade e levou ela para um estado de vitória. Depois você lê lá em Mateus 1:5, quando fala dessa mulher como uma referência.
né? Dela saiu a raiz de Jessé. Amém? Nós sabemos que a raiz de Jessé vai fazer uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, eu quero que você nesta noite possa começar a colocar a sua fé em ação. Mesmo que tudo pareça estar dando errado, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, saiba que o agir de Deus é no invisível. Saiba que o agir de Deus não é na maneira que eu quero, não é na maneira que você quer, mas é na maneira que Ele quer e determina. Às vezes as coisas parecem que não estão acontecendo, às vezes as coisas parecem que está tudo embaraçado, às vezes parece que está tudo conturbado, às vezes parece que não tem jeito. Aí você tem que parar e pensar, não, o meu Deus está agindo ao meu favor. Eu não estou vendo, mas eu creio que Ele está agindo ao meu favor. Eu creio que Ele está agindo ao favor dessa igreja. Eu creio que Ele está agindo ao favor da minha família. Eu ainda tenho pessoas na minha família que precisam conhecer esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus dos céus e da terra. Amém? E eu sei também que tem pessoas aqui que têm pai, tem mãe, tem irmãos, tem tio, tem prima, tem esposa, tem esposo, que ainda precisa conhecer o Deus de Israel. Ainda precisa conhecer esse Deus conhecedor de todas essas coisas. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é coisa grande. Os meus olhos visíveis não enxergam. Amém? Mas a minha fé invisível tem que ter certeza e convicção de que o que Ele tem para mim é coisa grande. Amém? É coisas tremendas. Então, querido, o que eu quero deixar para você nessa noite. Seja como esta mulher. Tenha uma fé vitoriosa. Olhe para a oportunidade que Deus está te dando. Deus, Ele nos dá oportunidade todos os dias. E às vezes não conseguimos ver que é a mão dEle ao nosso favor. Às vezes queremos dar o nosso jeito. Às vezes queremos usar a nossa força, usar o nosso braço. Mas o Senhor diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu estou na providência. Eu estou providenciando. Queridos, eu quero que você dê uma olhada para trás. Olhe para trás, todos. Aleluia. O que você vê? Eu vejo cadeiras vazias. Você vê cadeiras vazias? Verdade? É verdade? Esses são os meus olhos visual, né? Meus olhos visual. Mas agora olhe para trás com os seus olhos da fé. Olhe para trás. Aleluia. Sabe o que você tem que enxergar? Essa igreja lotada. Pessoas no corredor. Pessoas no outro corredor. Pessoas sentadas aqui no púlpito porque não tem lugar para sentar. Isso é a sua fé vitoriosa. É você começar a enxergar aquilo que os teus olhos estão dizendo que não é verdade. Os teus olhos estão dizendo, existe cadeiras vazias, mas a minha fé vitoriosa diz o Senhor, aqui tem uma grande multidão. Senhor, aqui tem uma grande multidão que te busca em espírito e em verdade. Aqui tem uma grande multidão que ganha almas para o teu reino. Aqui tem uma grande multidão que evangeliza. Aqui tem uma grande multidão que tem um dom da cura, tem um dom da profecia. É isso que você tem que começar a enxergar. Aleluias. É isso que nós precisamos entender o que é fé. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. E você venha trazer à sua mente aquilo que você acha que aos seus olhos visuais, aos seus olhos naturais, parece tão difícil. Parece tão impossível. E eu quero que você comece a tirar a sua visão natural. E comece a olhar com os olhos da fé vitoriosa. E comece a olhar com os olhos da fé vitoriosa. Uma certa oportunidade. O homem trouxe o seu filho endemoniado.
E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí Jesus veio e expulsou. E eles chegaram até Jesus e falaram assim: por que nós não conseguimos? Preste atenção que o Espírito está dizendo para você nesta hora. Mestre, porque nós não conseguimos. E Jesus disse assim para eles: porque a fé de vocês é pequena. A fé de vocês é pequena. Mas eu digo para vós, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: monte, se transporta para o outro lado, e o monte se transportará. Queridos, a fé daqueles discípulos era menor ainda do que um grão de mostarda. Era menor, porque ele diz assim: olha, a fé de vocês foi pequena, mas eu te digo, se você tiver uma fé menor do que um grão de mostarda, então a fé deles ainda era menor do que a menor de um grão de mostarda. O Senhor, Ele não exige de nós uma grande fé, mas Ele diz assim: olha, de um tamanho de um grão de mostarda. Você vai dizer: olha, problema, sai daqui. Olha a dificuldade, sai daqui. Desemprego, sai daqui. Então eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, comece a orar, comece a dizer: Senhor, eu trago à existência aquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu sei, Deus, que está preparado por Ti para a minha vida, para a vida da minha família. Querido, comece a orar, comece a fazer desse ambiente um ambiente de milagre, comece a fazer desse ambiente um ambiente de glória. Aleluia. Não perca a oportunidade. Eu achei tão lindo quando a Jéssica disse: olha, não perca a oportunidade de dizer que Ele é grande. Não perca essa oportunidade de dizer: Senhor, eu sei que a minha fé é de um tamanho de um grão de mostarda, mas Deus, aquela situação que eu estou passando vai ser transportada. Aquela enfermidade que eu estou passando vai ser curada. Aquele desemprego, aquela porta fechada vai se abrir, porque eu começo a ver pelos olhos da fé a minha vitória em Ti. Comece a ver pelos olhos da fé a tua vitória. Comece a ver pelos olhos da fé a tua vitória. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus, Ele quer que você tenha uma fé vitoriosa. Deus, Ele quer que você seja um vitorioso. Deus, Ele quer que você venha o ver de uma forma grandiosa. Porque o grande eu sou está neste lugar. Ele diz: eu sou o que sou. Aleluias. E operando eu, quem vai impedir o meu agir? Operando Deus na sua vida, quem irá impedir o agir de Deus? O agir de Deus é lindo. O agir de Deus é invisível. Não tente entender aquilo que não é para você entender. Não tente colocar a mão aonde não é para você colocar. Aleluias. Não tente fazer a parte de Deus, faça a sua. A minha parte é ter fé. A minha parte é confiar no meu Criador. A minha parte é confiar nos Reis dos Reis. A minha parte é confiar no Senhor dos Senhores. A minha parte é ter uma fé vitoriosa. É viver em fé e não por vistas, porque o mundo vive por vistas, mas nós, a igreja do Senhor, temos que viver por fé. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh Deus, louvado seja o teu nome.